Você já parou para observar as cores do céu ao entardecer? Esse espetáculo, acessível a todos, revela um quadro em constante transformação, com seus tons se sobrepondo de forma única para cada novo crepúsculo. E quanto à dança dos beija-flores, o simples fato de conseguirem pairar no ar com seu acelerado bater de asas enquanto se alimentam do néctar das flores é uma cena que pode passar desapercebida no cotidiano. Da mesma forma que a gente pode não perceber a beleza de cada pôr do sol. Pode acontecer de essas maravilhas não serem percebidas, não porque os beija-flores tenham desaparecido, ou o sol deixado de fazer seu percurso, mas porque nossos olhos estão voltados para outras coisas, e nossa atenção não percebe mais essas ricas belezas ao nosso redor. É sobre essa conexão com a natureza que Robô Selvagem, a nova animação da DreamWorks, trata. Cheia de cores e sensações, Robô Selvagem nos mostra como nós, seres humanos, temos nos tornado tão artificiais. Talvez mais artificiais que a tecnologia que temos criado. Robô Selvagem narra a história de Rosum 7134, uma robô programada para tarefas domésticas, que acaba se desenvolvendo em uma ilha intocada por seres humanos. Baseado no romance de 2016, escrito por Peter Brown, o filme é dirigido e roteirizado por Chris Sanders, conhecido pela trilogia Como Treinar o Seu Dragão, o que já nos faz esperar por uma obra encantadora, e essa expectativa é plenamente atendida. Robô Selvagem é uma experiência cinematográfica que nos convida a desviar o olhar do brilho das telas tecnológicas para contemplar a beleza da grande tela do mundo ao nosso redor. Assim como expressa a canção de Louis Armstrong, eu vejo os céus azuis e brancas nuvens, os abençoados dias brilhantes, a sagrada noite escura, e eu penso comigo mesmo, que mundo maravilhoso. A história contada no filme é como uma versão contemporânea da obra de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, ambientada no mundo da inteligência artificial. A obra de Defoe foi publicada em 1719. Ela narra a história de Robinson Crusoe, um marinheiro inglês do século XVII, especificamente entre os anos de 1651 e 1694. Esse período foi marcado pela Revolução Científica, iniciada no século anterior, com contribuições de personagens como Galileu Galileu, Johannes Kepler e Isaac Newton. Eles pavimentaram o caminho para transformar nossa compreensão do mundo natural. Em seu livro, Defoe coloca Robinson Crusoe em uma ilha sem toda a ciência de sua época. O autor olha para o passado, buscando fazer, por meio da literatura, uma reflexão sobre até onde o progresso humano havia chegado. No filme de Chris Sanders, por sua vez, Rose é colocada numa ilha sem a tecnologia do seu século. Ou seja, o diretor olha para o futuro buscando fazer uma reflexão, através do cinema, sobre até onde o progresso humano pode chegar. Rosum 7134 acorda, ou melhor, é ativada por animais. Mas esse primeiro contato nos mostra como Rosa está distante da natureza. Ela não tem conexão com aquele lugar. Ela tenta seguir sua programação e desempenhar alguma tarefa que lhe mandem fazer. Mas, incapaz de se comunicar com animais, se sente perdida e sem propósito. Afinal, robôs foram criados para obedecer. Se não há uma ordem, qual é a função de um robô? A história contada por Chris Sanders ganha mais cor na medida em que a robô tenta se conectar com a natureza. Em um dos vários momentos deslumbrantes do filme, ela toca uma árvore repleta de borboletas. Ao fazê-lo, as criaturas aladas encantam nossos olhos ao se dispersarem em um espetáculo de cores vibrantes e dançantes na tela diante de nós. Essa cena não apenas realça a beleza do ambiente, mas também simboliza a busca dela por um vínculo mais profundo com o mundo natural ao seu redor. Quando a robô percebe que sua interação não está surtindo efeito, ela ativa o seu modo de aprendizado. Nesse estado, ela se senta e observa, se esforçando para codificar os sons ao seu redor e os traduzir em uma linguagem compreensível. Após vários dias de observação, a robô consegue decifrar essa nova língua. Então, tudo vira uma fábula diante de nós que adquire uma nova dimensão. Pois agora, nós, os espectadores, começamos a entender os animais através da robô. Ao ouvirmos os animais através da interação com a robô, o que acontece na verdade é que ela aprende a rugir, guinchar e piar, estabelecendo uma comunicação efetiva com eles. Assim, ela cria um vínculo profundo com os animais ao dominar as suas linguagens. Como bem destaca José Luiz Fiorin, linguística e pesquisador brasileiro, a comunicação é, antes de qualquer coisa, relacionamento e interação. A linguagem é um meio de ação recíproca, um espaço para confrontos, acordos e negociações. Complementando essa ideia, o suíço Fernand Saussure afirma que é ouvindo os outros que aprendemos a língua materna. Ela se fixa em nosso cérebro somente após inúmeras experiências. O que esses linguistas ressaltam é a importância da linguagem e do idioma para a comunicação, e assim o estabelecimento de um vínculo entre as partes. Por isso, a robô atua como um tradutor, e assim revela o quanto estamos distantes da natureza, porque não conseguimos mais falar nem entender sua língua. Agora, claro, eu não estou sugerindo que a gente deve virar todo mundo o Dr. Dolittle, o médico que pode entender como é que fala com animais. O filme Robô Selvagem, com seus elementos de fábula, nos transmite uma lição importante. Os avanços tecnológicos e científicos provocam
o enfraquecimento da nossa conexão com a natureza. Simbolicamente, o filme ilustra que a cada inovação tecnológica, nós nos tornamos mais artificiais, nos afastando da essência humana que nos une à criação. A perda da conexão com a natureza e o modo como estabelecê-la é uma das mensagens do filme, retratada de diversas formas e com diversas nuances. Um exemplo significativo é a relação que o robô estabelece com um filhote de ganso e uma raposa. Ou um raposo? Tem masculino de raposa? Eu acho que é raposo mesmo. A conexão com o filhote de ganso surge após a robô, em um ato de sobrevivência, acidentalmente esmagar um ninho, resultando na morte da mãe ganso e na destruição de todos os ovos, exceto um. A robô guarda esse ovo, reconhecendo que há vida dentro dele, agindo para preservar conforme a sua programação. É nesse cenário que entra o raposo, chamado Astuto, que instintivamente tenta capturar o ovo para se alimentar. A robô, no entanto, o persegue e consegue recuperar o ovo, mas não sem uma intensa luta. A interação entre a robô, o raposo e o filhote de ganso progride de maneira profunda e tocante ao longo do filme. A robô, inicialmente vista como um monstro e estranha àquele ambiente, Astuto, um raposo que cresceu sem amor, e Bico Vivo, um ganso que perdeu seus pais biológicos, todos em cacofonia, passando a agir em consonância conforme sua relação se estreita. Essa relação improvável traz à tona o senso de identidade e pertencimento, outra lição importante da animação. Astuto sugere que o filhote de ganso precisa de um nome. A robô, num primeiro momento, atribui um nome composto por números, tratando-o como um objeto, assim como ela mesma era. No entanto, à medida que se estabelece uma conexão com o ambiente, ela o nomeia de Bico Vivo, ou Bright Bill, em inglês. Esse nome, em ambas as línguas, capta perfeitamente a essência do personagem. Bill é uma tradução menos comum para bico, e bright significa brilhante ou vivo, evocando algo que encanta os olhos como em cores vivas. Bico Vivo, portanto, simboliza não apenas um ser vivo, mas também um ser especial e vibrante. O que é curioso, porque Bico Vivo é um ganso menor e desengonçado, que, por ter sido criado por um robô, é visto como um estranho pelos demais gansos. E assim ele, que era parte daquele meio, se torna um outsider, da mesma forma que a robô. Ao nomeá-lo de Bico Vivo, Rosum 7134 também aprende sobre a importância de se identificar. Astuto a ensina que ela precisa de um nome, e ela passa a se chamar Ross, abandonando aquele nome impessoal com números em favor de uma identidade mais pessoal. Essa transformação representa um marco na sua jornada de pertencimento. Astuto, o raposo, também é um excluído por ser considerado um enganador e traiçoeiro por conta do seu instinto de raposa. Ele encontra em Ross e em Bico Vivo, que naturalmente seria sua presa, a família que ele não teve, e também aprende sobre identidade e pertencimento. Ao longo do segundo ato do filme, nós observamos a interação entre os três personagens enquanto eles ensinam Bico Vivo a se alimentar, nadar e voar. Cada uma dessas etapas traz suas dificuldades, mas a última é especialmente desafiadora. Devido à sua anatomia menor, Bico Vivo enfrentaria desvantagens em relação aos outros gansos durante a migração no inverno. No entanto, por meio de uma série de exercícios intensos, dignos de um treinamento do Rocky Balboa, ele se adapta e acaba se tornando ainda mais apto do que os demais, graças ao esforço e à dedicação que investe em sua missão de conseguir voar. Isso nos ensina que, apesar de nossas limitações, se tivermos consciência delas e nos esforçarmos, apesar delas, conseguiremos algum espaço na sociedade. As dores, lutas e os desafios nos moldam de forma que aprendemos sobre o que somos e sobre o nosso lugar no mundo. Olhando para o relacionamento de Ross, Bico Vivo e Astuto, vemos que é possível encontrar amor mesmo que tenhamos crescido sem manifestações de afeto. É possível lidar com limitações e progredir sem empregarmos o devido esforço. É possível formar um senso de identidade quando achamos um propósito e uma comunidade. Quando a estação do inverno chega, a despedida de Bico Vivo é profundamente emocionante. Quando ele parte, Ross permanece na ilha, aguardando incerta seu retorno. Neste ato em especial, o inverno se mostra rigoroso, e até os animais adaptados àquele ambiente enfrentam grande dificuldade. Diante dessa adversidade, Ross e Astuto se unem para resgatar todos os animais que puderem. A animação transmite essa luta de forma tocante, sem cair na armadilha de um romantismo excessivo. Enquanto eles salvam diversos animais, também passam por perdas devido ao frio intenso. Isso nos lembra que, apesar de todo o esforço dedicado a uma causa, algumas perdas são inevitáveis, e algumas delas podem ser mais dolorosas do que outras. Mesmo sendo uma robô super desenvolvida, Ross não consegue realizar seu resgate de maneira perfeita. Existem circunstâncias naturais que permanecem intransponíveis, mesmo com toda a ciência aplicada em busca do progresso. Essa realidade reforça a mensagem de que a vida é complexa e quase nunca controlável, independentemente da tecnologia que possuímos. Outra importante lição aprendida aqui é que Ross, que era desprezada, rejeitada e tomada como uma monstruosidade, é quem salva aqueles que a excluíram. E ao fazer isso, Ross chega ao seu limite, quase vindo ao seu fim. Isso nos ensina que, apesar da intencional exclusão que podemos sofrer, ainda podemos trabalhar para o bem comum. Podemos desempenhar um papel que seja relevante para a sociedade, mesmo que sejamos considerados párias.
Enquanto a luta pela sobrevivência acontece na Ilha Selvagem, Bico Vivo e os outros gansos chegam a uma cidade altamente avançada em tecnologia, onde tudo é automatizado e os seres humanos vivem confortavelmente, beneficiados pelas inovações tecnológicas. Em um breve lance, avistamos a Golden Gate, em São Francisco, submersa, sugerindo que uma catástrofe natural elevou o nível das águas. Apesar dessa provável catástrofe, os seres humanos conseguiram continuar e prosperar, construindo um novo mundo adaptado à nova realidade. O filme nos transmite a mensagem de que a humanidade conseguiu superar a natureza, mas a um custo significativo. Ao fazê-lo, criou um ambiente artificial. Nessa nova cidade, os humanos vivem em redomas, com uma agricultura controlada por outras Rozum, placas que simulam o céu e a luz solar. Também, de forma interessante, percebemos a ausência de animais, nos sugerindo que os alimentos são produzidos artificialmente. Assim, podemos perceber que, para superar a destruição da natureza, os humanos criaram um mundo que, embora confortável, é artificial e isolado do ecossistema no qual fomos feitos para habitar. Essa utopia do progresso levanta questões sobre o preço que pagamos pelo uso da ciência em nosso benefício. Mesmo dentro da redoma tecnológica, há um paralelo com a Ilha Selvagem. Quando os gansos entram na cidade para escapar de uma tempestade, são perseguidos por robôs programados para defender aquele espaço, mesmo que isso implique eliminar intrusos que deveriam ser muito bem-vindos. A ironia é que, ao tentarem escapar da selvageria da natureza, os humanos criaram uma selvageria tecnológica. Para sobreviver à natureza, eles desenvolveram um ambiente artificial e estão dispostos a excluir e destruir qualquer ameaça. Em vez de buscar harmonia com o meio ambiente, o ser humano utilizou seu conhecimento para erguer uma cidade que exalta a sua própria capacidade criativa às custas da existência real. Isso me lembra as palavras de Herbert Schumann, quando ele diz que, inspirado pelo avanço das ciências naturais, o homem heróico do iluminismo se vê capaz de superar todos os problemas e renovar tanto a si mesmo quanto a sociedade. Ao não reconhecer nenhuma norma além da ciência instrumentalista, se abre um caminho para uma manipulação técnico-científica ilimitada da realidade. Essa polis tecnológica reflete bem o conceito de tecnopólio elaborado por Neil Postman, que descreve o que acontece quando a cultura, ao superar desafios por meio da informação gerada pela tecnologia, tenta empregar a própria tecnologia como meio de fornecer uma direção e um propósito humano claros. Nesse estado de tecnopólio, o próprio império do tecnológico é o padrão do que é incluído e do que é excluído. E como toda escolha implica em significado, a exclusão da natureza para fora da redoma mostra como os seres humanos estão dispostos a viver, de modo que a busca por bem-estar teve como preço pago o esquecimento ou o abandono da natureza. No filme, os humanos excluíram a selvageria da natureza para criá-la na programação dos robôs caçadores. Afinal, a selvageria não é algo externo a nós, mas habita em nós. É como o Trigamassi, personagem do filme O Poço, falou: não importa para onde fujamos, não dá para fugir de nós mesmos. Inclusive, a gente tem um mundo cópia inteiro sobre o Poço e sobre o Poço 2 aqui no canal, vale a pena dar uma olhada. Ali, naquela redoma, alheio à natureza, o ser humano se mostrou tão selvagem quanto aquilo do qual ele escolheu se afastar. Ali, naquela redoma de pretensa harmonia, o ser humano deixava de pertencer a seu habitat natural para habitar na artificialidade. Sem bico vivo, e tendo resgatado os animais que pôde, Ross se sente sem propósito e ativa um rastreador para voltar à fábrica. Ela rapidamente se arrepende e desliga o rastreador, mas isso não impede que o sinal chegue à sede da fábrica. Quando a robô Vontra chega para buscar Ross em uma imensa nave, ela se interessa mais em coletar os dados que o Ross armazenou e resetá-la. Novamente, vemos o desprezo pelo ambiente natural e uma supervalorização dos dados que foram coletados por Ross, pois ela é friamente desligada para ser levada de volta com os dados armazenados. Parece que tudo está perdido. Mas inesperadamente, Bico Vivo, retornando de sua migração, invade a nave e se aconchega onde Ross estava acoplada. Essa conexão reativa a robô, que estava desligada, e uma batalha entre animais e máquinas se inicia, liderada por Ross. E aqui nós vemos uma Ross transformada, bem diferente da Rozum 7134, ativada no início do filme. O seu corpo está coberto de musgo. Uma perna que ela perdeu ao tentar ajudar Bico Vivo foi substituída por uma de madeira, feita por um castor da ilha, e o seu corpo está marcado por arranhões e cicatrizes acumulados durante sua jornada. Essas mudanças simbolizam a adaptação pela qual ela precisou passar para encontrar sua identidade e o seu lugar de pertencimento. Ross e os animais lutam e conseguem vencer as máquinas. Mas Ross percebe que eles não parariam de mandar outras naves enquanto não a levassem, e isso poderia provocar a destruição da ilha e dos animais que nela viviam. Ross aceita essa levada, e num final emocionante, vemos Bico Vivo, em uma nova migração, entrar na redoma onde os seres humanos habitam, encontrando Ross. Mesmo tendo sido resetada, ela ainda sabe quem ela é e a que lugar pertence. Terminamos de assistir Robô Selvagem com aquele gostinho. Que filme bom de assistir. O olhar de um robô com inteligência artificial avançadíssima nos mostra a grandeza do potencial humano, mas nos alerta para seus custos. Ainda que estejam presentes alguns aspectos negativos do progresso tecnológico, Robô Selvagem não nos deixa com um sentimento ruim, negativo, mas com um alerta cuidadoso e belamente transmitido. O filme nos faz refletir
sobre nossa responsabilidade com o planeta e nos convida a pensar no Criador, assim como Ross, ao questionar sua origem. Gênesis nos ensina que Deus criou tudo e confiou ao ser humano a tarefa de cuidar do mundo. Tudo era perfeito, até que o pecado gerou uma separação entre nós e Deus, trazendo confusão de identidade e uma sensação de não pertencimento. Ainda em Gênesis, vemos o ser humano desobediente tentando construir a Torre de Babel, buscando engrandecer seu próprio nome. Isso nos lembra da importância de observar as pequenas belezas ao nosso redor. Os lírios do campo, os pássaros que cantam, os beija-flores que pairam no ar, o sol que nos aquece e a lua que nos encanta. Em tudo isso, podemos contemplar a beleza da criação e engrandecer o nome do Senhor. Muito embora sejamos afetados pelos efeitos da queda, é possível termos uma relação saudável com a natureza. Como diz Francis Schaeffer, o homem não apenas luta com o mundo natural, ele pode, no ato de cooperar com o mundo, também moldar e modificá-lo. Assim, a humanidade deve se unir coletivamente em uma cadeia de decisões que permitem uma relação simbiótica com a natureza, na medida em que criamos civilização e cultura. Schaeffer acrescenta: um homem, totalmente só, agindo perante a natureza e usando-a para satisfazer sua necessidade de calor, conforto e criatividade, é muito difícil de imaginar. Até mesmo Robinson Crusoe tinha seu parceiro sexta-feira. Mesmo em meio a desastres e dificuldades, a beleza da criação é um reflexo do Criador, que nos fez para reger a criação com ele. E se este mundo, apesar de suas tribulações, já revela tanta beleza e potencialidades, quão mais maravilhosa será a nova terra, redimida, que nos aguarda na eternidade. Hoje, ainda enfrentamos a falta de pertencimento. A gente sempre cita aqui no Mundo Cópia aquela frase famosa do C.S. Lewis, de que ele descobriu nele mesmo desejos que nada nessa terra pode satisfazer. E que a única explicação lógica para isso é que ele foi feito para outro mundo. Nós estamos em migração rumo à Terra Prometida, como peregrinos nesse mundo. Somente em Cristo encontramos a convicção de nossa humanidade, deixando de nos sentir como náufragos ou robôs perdidos. Nele, reconhecemos que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e descobrimos nossa verdadeira essência e propósito. Enquanto Cristo não retorna, enfrentamos as tempestades da vida e lutamos contra a nossa natureza pecaminosa pelo poder do Espírito. Mas um dia, ele voltará. Veremos seu rosto, e nesse momento, receberemos o abraço que nos fará compreender a quem sempre pertencemos, quem realmente somos e onde habitaremos por toda a eternidade.